Boa noite, trader. Boa noite, povo abençoado. Vamos para mais um dia de aula aqui. Agradecido aí pelos comentários. Fico feliz por estar ajudando. Fico feliz por você estar se inscrevendo, assistindo, compartilhando, deixando like. Valeu mesmo. O intuito dos vídeos é ajudar, tá? Vamos ver aqui. Hoje é dia 5, né? Eu não sei se eu já fiz, foi dia 14. Vou botar aqui uma sexta-feira aqui, de novembro, né? O intuito dos vídeos é estar ajudando vocês aí, tá bom? Quem está iniciando, quem já está no mercado que não consegue fazer a leitura do preço, a gente opera somente olhando a movimentação do preço, rompimento, negação de rompimento, ponto de retorno, Fibonacci, gatilho, para a gente poder estar fazendo nossas operações. Eita, que dia feio, meu Deus. Olha isso. É à tarde, né? À tarde eu não opero, né? Opera só até 11 horas da manhã. Olha esse dia. Nossa, terrível. Espero que esse não seja assim. Hoje a gente vai entender um pouco aqui. Vou tentar explicar no detalhe aqui para vocês o seguinte. Acho que foi. Não lembro qual foi o inscrito que perguntou. Foi o Rock. A respeito do alvo, né, para me explicar como saber onde está o alvo e por quê, tá? Ó, mais para frente, quando vocês começarem a fazer backtest, vai ficar bem claro. É difícil no início a gente entender, até porque é bem simples, né? Porém, é difícil de entrar na nossa cabeça. Mas, basicamente, deixa eu pegar a Fibonacci aqui. Bom, a partir do momento que eu coloco a minha fibra numa máxima e numa mínima, eu tenho um alvo. Então, isso aqui para mim é alvo já. Botei a minha fibra numa máxima, numa mínima. Mínima é alvo, máxima é alvo, 50% é alvo. Quando esses alvos se tornam mais fortes para mim, quando há um rompimento. Exemplo, aqui, ó. Esse candle 1, se ele fechar dessa maneira aqui, ele está fazendo o quê? Negando esse rompimento de fundo, tá? E aí, esse fundo aqui, ó, ele se torna um alvo, ponto de retorno muito forte para mim. Por quê? Porque ele rompeu e ele precisa fazer um movimento padrão de testar o rompimento e fazer um pullback. Quando que o alvo fica mais forte é quando há um rompimento e esse rompimento coincide em cima de uns 50%. Aí fica melhor ainda. Como aqui agora. Houve uma negação, 50% está aqui, é alvo, junto com
essa negação de rompimento. Então, se torna mais forte esse alvo. Eu sempre vou buscar um apoio para o meu alvo. Aqui, ó, ele está rompendo essa mínima. Então, aqui também é um alvo. Basicamente, os alvos, para me saber onde é o alvo daquele movimento, é só colocar a fibra. Minha fibra vai ficar no candle 1 aqui, tá? Ela vai ficar no candle 1. Então, eu já tenho um alvo no 50%. Por que eu tenho um alvo no 50%? Porque o preço ele tem que fazer esse movimento de alta para poder subir para a máxima. Então, eu tenho um alvo no 50 por conta da movimentação padrão do preço e tenho um alvo na máxima. Por quê? Porque ele tem que vir fazer o pullback e tem que romper a máxima. Vocês entenderam? Simples assim. Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui um pouco. Vou botar aqui no velocidade 3. Vamos ver onde ele vai fechar. Fechou acima dos 50%. Então, o que que o preço precisa fazer? Deixa eu diminuir aqui rapidinho para me falar uma coisa para vocês. Outra coisa aqui. Aonde o Kendo 2 abriu não é muito legal. Por quê? Porque ele abriu já em cima desse primeiro alvo, olhando para o movimento de alta, tá? Por que olhando para o movimento de alta? Porque o próprio Kendo 1 fechou acima do próprio 50% dele. Então, eu ainda estou acreditando nesse movimento. Entenderam aí? Agora, se ele fecha aqui, aí a minha análise seria o quê? Para baixa. Alvo aqui e alvo aqui. Como ele está acima dos 50%, alvo aqui já deu e alvo aqui. Outra coisa que eu tenho que observar, aonde ele foi que ele abriu. Ele abriu próximo aos 50%. Fica ruim demais isso aqui. Se ele abre mais ou menos aqui, aqui, aí eu tinha um espaço grande para me pegar para cá e para cá, tá? Então ele não abriu num ponto muito legal. Porém, ele abriu com um stop bom. Por quê? Porque se eu compro aqui, meu stop tinha que ser aqui, ó, um pouquinho abaixo da mínima do 2. Por quê? Porque eu estou esperando esse movimento. Alvo aqui, tá? Então, é esse movimento que eu estou esperando, movimento de alta. Vamos ver aqui outra coisa que perguntaram. Quebra de movimento, né? É quando a gente tem esse movimento de alta, o preço faz o pullback, quando ele chega aqui, ele tem que romper. Se ele não rompe, eu sempre falei isso para você, tem alguma coisa errada. Então, se ele não rompe aqui, houve uma quebra de movimento, uma negação de movimento. A probabilidade de o preço voltar para os 50% ou até mesmo romper esse 50%, tá? Então, a gente tem que ficar ligado também nisso. Outra coisa que perguntaram, que eu me lembre, deixa eu acelerar aqui e botar no 3, velocidade 3. Outra coisa que eu tenho que observar, os pontos de retorno. Deixa eu marcar aqui. Onde é o ponto de retorno que eu tenho? Eu tenho esse ponto aqui, onde o preço possivelmente podia retornar. Por quê? Porque ele já bateu ali uma vez e voltou. Então, ele já está confirmando aqui uma, uma fraqueza nesse rompimento aqui, ó. Então, são várias coisas que eu tenho que observar.
Ó, tem que observar os pontos de retorno e tem que observar que eu tenho uma Fibonacci aqui. Ó. Esse candle 2 já fez o pullback, esse aqui está fazendo de novo. Provavelmente ele vai dar um alvo aqui, ó, o 3. Ele tem uns 50% aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Já foi. Ó, pagou lá. Posso vender aí? É. Poderia vender no candle 3 se o candle 3 tivesse vindo primeiro nos 50%. Vocês vão começar a entender quando vocês começarem a assistir os vídeos. Mas eu vou explicar aqui, ó. Se o candle 3 viesse direto para cá, ó, para os 50%, sem testar a mínima, lembra que eu falei onde tem FIBO, tem alvo, 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 alvo. Então, se o candle 3 vem direto, testa os 50%, eu poderia vender nele para sair aqui, ó, porque aqui é alvo. Entenderam? E agora? Vou usar a Fibo Micro aqui. Tá? Micro, vamos ver para a gente saber onde é que a gente está. Acima de 50%. Fez o pullback e não rompeu a mínima, mas deu alvo. Tá? Vamos ver. Vou comprar. Vou sair com uma parcial na máxima do candle 3, tá? E vou tentar buscar. Peraí, deixa eu. Vou tentar buscar a máxima lá. Por quê? Porque eu tenho essa fibra aqui. Vou proteger a operação e vou deixar o preço andar. Proteger aqui com 45 pontos. Por que eu comprei aqui? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui de novo. Por que eu comprei aqui? Entenda bem. Deixa eu fazer um pause aqui. Por que eu comprei aqui? Eu não tinha essa Fibonacci aqui no movimento micro, tá? Eu abandonei o movimento macro para me fazer minha entrada no movimento micro. Porque eu comprei no candle 4. Olha somente para a Fibo. A Fibo do candle 2 me disse o quê? Queda. Fechou abaixo do próprio 50%. Candle 2. O candle 3, qual era o movimento que eu esperaria dele? De baixa. Só que o candle 3 veio o quê? Primeiro para baixo, não foi isso que eu falei para vocês? Se ele tivesse vindo primeiro para os 50%, eu tinha feito uma venda nele até aqui, porque aqui é alvo. Tá. Então, se eu tenho uma fibra aqui de baixa, o candle 3 testando os 50%, ele tinha a obrigação de romper o fundo, porque ele já tinha trabalhado aqui abaixo. E eu tinha uma fibra. E para ele dar continuidade ao movimento de baixa, qual é o movimento de baixa? Eita, peraí. Movimento de baixa, você já sabe qual é. Movimento padrão do preço. Não é esse? Entenderam aí, ó? Não é esse? Olha o que ele fez aqui. Chegou aqui, opa, tá errado. Por que ele não rompeu? Falha desse movimento, tá? Falhou o movimento de baixa. O que que eu esperei?
Candle 4 testar aqui a mínima, comprei aqui, saí aqui. Por que eu saí aqui? Por isso que eu digo para vocês que eu olho o movimento macro e o micro sempre, todo tempo. Por isso que eu saí ali. Vocês entenderam agora? Agora vocês entenderam? Testou a negação que o Candle 3 fez, junto com uma falha de movimento. Eu só podia pensar em compra no Candle 4. Por quê? Porque o Candle 4, ele abriu, testou aqui, ó, a negação, eu comprei. Ele veio até forte, rápido para baixo, vermelho. Depois ele voltou. O alvo onde que era? Aqui, eu estou usando essa fibra aqui, ó, do Candle 3. Então, alvo, alvo e alvo. Outra coisa, porque eu comprei. Olha onde que o Candle 3 fechou, acima do próprio 50%, confirmando a minha compra. Eu já estava pensando em compra por causa da falha dele, desse movimento. Aí ele ainda fecha acima do 50, do próprio 50% e o Candle 4 ainda vem direto testando no fundo, eu tinha que pensar em compra. Só que eu tenho um alvo. Se eu estou com um contrato, eu já estava fora da operação aqui. Mas eu estou de parcial, então a minha parcial é aqui, alvo principal aqui. Aí agora eu vou usar um movimento macro, que é esse aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem aí. Tô devagarinho aqui, até pausei. Vou voltar aqui. Se o Kendo 4 não romper a máxima do Kendo 3, ele vai estar falhando de novo agora uma fibra de alta. Já fez o pullback, já deu alvo aqui na máxima. Agora ele tem que fechar acima aqui, ó, para dar continuidade à movimentação de alta. Então, se ele subiu, fez o pullback, o que eu espero dele? Romper aqui, fechar aqui acima, para fazer esse tipo de movimento até chegar no meu alvo. Não fez, falhou o movimento de novo. Tenho que zerar. Deixa eu ver se vai dar para pagar isso aqui a tempo. E agora? Estou pensando em quê? Em venda. Tá, fechou abaixo, para baixo, fechou abaixo do próprio 50%. Vou fazer uma parcial aqui. Podia fazer uma parcial. Opa, peraí, que aqui está com dois contratos. Vou tentar fazer uma parcial agora no meio do 50%. É ruim demais operar isso aqui, ó, tá? Eu estou fazendo aqui para vocês pegarem a visão. Não quer dizer que eu faria esse tanto de operação no meio desses gatilhos aqui, porque tá ruim demais, tá? Mas eu estou mostrando para vocês o que que eu olho. Se eu olhar para o movimento macro, ele ainda está acima dos 50%. Macro. Se eu olhar para o movimento micro, que é onde eu estou fazendo minhas operações, ele está abaixo dos 50% micro, tá? Então, vamos ver. A probabilidade maior, pelo movimento macro, é subir, tá? Pelo movimento micro, é vir para baixo. Por quê? Porque agora eu estou olhando essa FIBO aqui, ó. FIBO para baixa. Esse movimento que eu estava esperando. Foi embora. Beleza. Aqui tem um alvo.
Fibo no Kendo 1. Até agora, até o momento, ninguém testou a máxima e a mínima. Todos, ó, presta atenção, todos trabalhando acima dos 50%. Todos. Nenhum negou esse 50% marco. Deu alvo na máxima. Vamos ver. Se ele renovar aí, a gente vai ter que assumir esse stop. São 370 pontos de stop. Mas não sei se vocês estão entendendo. Eu olho o movimento macro e o movimento micro, tá? Sempre o movimento macro e o movimento micro. O que que eu espero do Kendo 5? Eu espero queda do Kendo 5. Pelo movimento micro. Pelo movimento macro, ele já deu alvo. Rompeu e voltou, tem alguma coisa errada. Aqui eu já tenho o quê? Uma falha clara de movimento. Ó, falhou aqui. Ele tinha que romper aqui, ó, para dar continuidade. Falhou aí já. Já ficou bom para nós. Ficou bom para mim. Deu alvo na máxima, tá tudo certo. Só que não rompeu a máxima. Ele tinha que dar continuidade ao movimento. Então, para dar continuidade, ele tem que sair rompendo máxima. Falhou o movimento, eu penso agora só em venda. Qual é o problema? Stop está muito caro. Esse é o maior problema. Se o candle 6 vier direto descendo para baixo, beleza. Mas os stops estão muito caros. Os candle de hoje, desse dia, estão muito esticados, muito grandes. Vamos ver aí. Não sei se está dando para vocês entenderem, mas é só vocês prestarem bastante atenção e lembrarem da movimentação padrão do preço, tá? Máxima, mínima, 50%. Máxima, mínima, 50%. Deixa eu botar na velocidade 3. E aí, qualquer coisa, quando for aparecendo a, as operações, eu vou dizendo para vocês. Ó, deixa eu afastar aqui, deixa eu tirar esse stop daqui e vou mostrar aqui para vocês. Bom, a gente tem uma falha de movimento. O que que a gente espera no próximo? Queda. Tá? Falhou o movimento de alta. Esse aqui está vindo confirmar a negação de rompimento para vir para baixo. Aqui a gente tem uma Fibonacci. Vou pegar aqui, mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, a gente tem uma fibra. Para esse movimento vir para baixo, para o fundo, ele precisa romper esse 50% aqui. Ó. Se ele não romper esse 50%, ele vai estar fazendo um pullback para romper o topo. Hora de vender é aqui, parcial aqui, ó, nesse último rompimento. A nossa venda foi péssima aqui, porque eu não movimentei a fibra, eu estava usando só o movimento micro. Se eu uso o movimento macro, eu tinha enxergado isso daqui. Só vim enxergar depois que eu movimentei a fibra macro. Fez o super gatilho, provavelmente esse set aí possa ir lá nos 50% desse gatilho ou não. Tá? Não é uma regra, mas a maioria das vezes ele paga esses 50%, você já sabe disso.
Como eu já estou vendido, não posso fazer essa compra aí, tá? Pagou, já foi, agora ele tem que descer. Aqui, ó. Exatamente o pullback. Agora a gente espera que ele venha descer pelo menos para romper esse 50% aqui. Se ele não fizer isso e manter acima desse 50%, ele está respeitando essa FIBO de alta, que é essa aqui. Ele falhou esse movimento, deu venda, deu alvo aqui nesse rompimento, e agora está fazendo outro pullback para romper topo. Se esse candle 7 aqui testar aqui e não conseguir romper, outra falha de movimento, provavelmente vai vir romper esse 50% aqui. Que é o que a gente quer, porque a nossa ordem, no dia que está lá embaixo, como ele não está conseguindo romper esse topo, então a gente continua na operação. Se ele conseguir romper esse topo aí vai ficar ruim para nós. Vamos ver aqui onde que a gente está. Ele está se mantendo acima desse 50%, tá? Vamos ver aqui. Aqui ele fechou abaixo do gatilho. Aqui fechou acima dos 50%. Bom, em todo caso, esse candle 7 aqui era para ter subido. Era para ter subido. Pelo menos rompido aqui, ó. O candle 7 era para ter feito isso. Não fez. O que acontece? Outra falha de movimento, tá? Já deu aqui, ó. Se o candle 7 não concluiu o movimento dele, o que eu espero do 8? Queda. Ele está pagando aqui, ó. A gente teve duas falhas de movimento e teve duas vendas claras. Uma no 6 e uma no 8. Uma no 6, uma no 8, uma no 5 também, né? Aqui, ó. Aqui. Esse candle 4 era para ter rompido o fundo. Não rompeu, o outro deu compra. Tá? Aí a gente veio para o candle. Esse aqui, né? Candle 5. 6 fez o pullback, o 7 tinha que romper. Falhou o movimento, o 8 deu venda. Só que fechou acima do 50%. Aqui no macro ele fechou abaixo. Bota a FIBO aqui para saber. Fechou abaixo do próprio 50. Espera a queda dele aí. Ele não está conseguindo passar desse topo aqui, tá? Fez o pullback. Ó, aqui a gente tem um movimento. Não sei se vocês vão conseguir entender aqui. Ó, a gente tem um movimento aqui, ó. Esse 10, ele tem que vir para o fundo.
Se ele não vier para o fundo, falha de movimento de novo, tá? Falha de movimento. Tem essa fibra aí, vamos guardar. Esperando esse rompimento aqui, ó. Tá abaixo dos 50%. E tem que romper pelo menos a mínima do que no anterior para dar continuidade. Abaixo. Tá péssimo esse dia para operar. Vamos embora. A sorte que a gente, na primeira operação, a gente pegou uma operação boa. O problema é que ele deu aquele gatilho e a gente zerou, né? Senão a gente podia estar segurando até agora e tinha dado alvo, né? Ainda está abaixo dos 50%, violinando as máximas. Não conseguiu romper as máximas. Estou prestando atenção nisso. Ele está violinando as máximas todo o tempo. Ainda não foi testar nenhuma mínima. Todo o tempo na máxima. Vamos ver. Espero que vocês estejam entendendo. Possa estar ajudando aí nesses vídeos. Vamos ver. Olha, tá muito feio esse dia. Feio, feio, feio demais. Terrível. Vambora. Vamos ver aqui como é que tá. Nossa entrada ficou péssima aqui. Estamos vendidos em cima dos 50%. Os melhores vendem no topo e as melhores compram no fundo. Vambora. Seria muito bom se ele rompesse esses 50% aí. Porque aí ele ia buscar o fundo, né? Poderia buscar o fundo, né? Se ele rompesse 50%. Chegando lá na nossa entrada, tem 1 minuto ainda para esse candle. Ele pode fazer esse movimento macro, tá? É o que ele está fazendo aqui, ó, para poder subir. Ou ele pode descer. Vamos ver. Bom, pagou a nossa parcial, fez um candle bom aí para vir para o fundo. Veio. Nosso alvo agora é aqui, ó, Fibo, tá? Como eu falei para vocês lá no início, alvo aqui, ó.
Esses são alvos. Se eu estou usando uma fibra de baixa, ou melhor dizendo, se eu estava usando uma fibra de alta, meu alvo era aqui, ó. Se eu estou usando a fibra de baixa para baixa, meu alvo é aqui, ó, trabalhando abaixo de 50%. Posso proteger a operação do 0 a 0. Se ele voltar, a gente sai com R$ 2. Se ele for lá no nosso alvo, que é a mínima, a gente sai no game. De um jeito ou de outro, a gente vai sair no game, tá? Então, é muito importante a gente fazer o quê? Nas primeiras operações, a gente acertar. Por quê? Porque se a gente tiver que pegar um contra, como a gente pegou aqui, a gente já tem uma margem para cobrir aquele stop. Claro, se a gente tiver vendo o movimento ao nosso favor, não na esperança. Aqui eu continuei na operação, primeiro porque eu já tinha um saldozinho aqui, né, da primeira operação. Mesmo assim, estava negativo, chegou a negativo de quase acho que R$ 80, se não chegou. Mas o preço não estava rompendo o topo, não estava conseguindo romper aqui. Ligou aqui, não teve força nem para fazer esse pullback aqui, ó, já veio direto, fez esse candle, fez o pullback, tá vindo para o fundo. Meu alvo é aqui, ó. Isso para quem está operando com dois contratos, fazendo parcial, tá? Para quê? Para ficar confortável na operação. Eu posso proteger aqui na máxima do que no 14, tá? Mas, para quem perguntou lá, deixa eu ver, meu Deus, que eu esqueci até o nome do abençoado. Rock. Nosso amigo Rock perguntou aí como saber o alvo. O alvo, a Fibonacci, ela já dá para nós, né? Por que o alvo é aqui, né? Porque a gente está esperando esse movimento agora. Rompimento de mínima. É esse movimento que a gente está esperando. Se a gente for colocar no movimento micro, bom, a gente fez esse movimento, veio até aqui, né? Tá testando aqui. O que que a gente espera agora do 15? Vamos ver aqui. Daria uma venda aqui? Daria. Daria uma venda. Porém, estou já perto do alvo, desse alvo. Fez o pullback, junto com o rompimento. Aqui tem uma fibra. O back, agora ele tem que romper. O 15 tem que romper. Se ele não rompe, falha de movimento, o próximo pode subir. Espero estar sendo claro aí para vocês. Ele tem que romper para dar continuidade abaixo. A gente pode marcar esse, peraí, a gente pode marcar esse fundo aqui, ó, como alvo, tá? Posso marcar ele. Aqui eu posso fazer uma compra no movimento
baseado no movimento padrão do preço, esperando um pullback, ou não. Não é o correto, tá? Eu diminuí aqui para ver onde é que ele está indo, tá? Se ele passar daqui, provavelmente ele vai buscar esse outro alvo, que é esse topo aqui. Ó, bateu no alvo, está recolhendo. Vai estar fazendo um fundo duplo aqui, um movimento macro. Pode dar uma compra muito boa aí. Péssimo esse dia foi, né? Rompeu, ó, fez o topo duplo, segurei aqui na operação, tá? Topinho duplo aqui, veio pro fundo. Rompeu o fundo, vamos ver aqui. Vou ver se ele nega esse fundo para a gente fazer uma compra. Ou se ele vai descer direto, não sei. Vou ver aqui. Não está conseguindo passar. Viu que eu já vim automático marcar esse fundo aqui, porque ele rompeu e ninguém veio testar. Então, se esse candle aqui fechar acima dessa minha marcação aqui, aqui é um possível alvo para me fazer parcial. Para compra, no caso. 250 pontos. Ver se vai. Ou se ele vai dar continuidade abaixo, né? Rompeu. Nesse caso, não dá para fazer nada. Só dá para fazer uma operação se ele fizer um pullback. Ou se ele fizer uma negação. Se ele não fizer nada disso, não tem como a gente fazer uma operação. Deixa eu ver aqui as operações que a gente fez. Foi duas, né? Parece. É, foram duas operações. Ó, a primeira, a gente pegou R$ 41. A segunda, a gente pegou R$ 131. A segunda operação. Foi muito, hein? Mas também a gente passou um sufoco. A vantagem nossa foi o quê? Que a gente estava em cima de um topo duplo, né? Aqui, ó. Veio, rompeu esse fundo, testou. Vou buscar esse outro fundo aqui. Mas tinha esse outro fundo, ele veio, rompeu, testou. Agora está indo para baixo. Quando eu vi ele não rompendo o topo, eu segurei a operação. Mas a nossa operação foi péssima, que essa entrada aqui. Foi aqui que a gente... Não, era aqui que a gente estava. Nessa fibra a gente estava. Foi péssima, péssima essa entrada nossa aqui. Por quê? Porque eu não estava operando essa fibra, eu estava operando essa aqui, ó. Era,
Parece que era essa aqui. E aí a gente estava vendido aqui e acabou pegando uma venda abaixo muito perto dos 50%. Agora, se o Candle 5 tivesse rompido aqui, a gente ia ter que zerar. Quando ele veio, fez isso aqui, ó, falhou o movimento, só esperei venda desse. Se confirmou a venda, só que fez o Candle 7. Confundiu a gente, porém ele não rompeu a máxima aqui, ó, do Candle 1. Nenhum rompeu. Aí o 8 fez esse gatilho aqui, viu ele no a mínima, foi fazendo o gatilho, estava ruim demais aqui para segurar a operação, mas mesmo assim ele viu de novo aqui, ó. Aí foi que ele veio para baixo. Então ele fez um topo duplo aqui quando ele fez esse 11. Eita, não tem pullback não, vai direto. Que eu não faço nada. Esse tipo de dia aqui, esses dias assim, eu não faço nada. Quando dá essa pernadona aí que eu perco a entrada, aí não tem como fazer alguma coisa. Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí, tá? Já são 10h35. Vou postar esse videozinho para vocês aí para dar uma força aí, tá bom? Amanhã eu vou ver se eu vou gravar, vou gravar um vídeo já com os três gráficos, usando os três gráficos, tá? Vai já passando a visão para vocês, mas já adiantando aqui, a análise que acontece nos 5 minutos é a mesma análise que a gente faz no gráfico de 60, no diário, no 1 minuto, no 15 minutos. É a mesma análise, tá? É a mesma análise. A gente vai usar um movimento maior, que é o gráfico de 60 minutos, para a gente buscar alvo maior. E o gráfico menor, a gente vai buscar a correção pequena para a gente pegar um stop menor e confirmar nossas entradas. Olha, está descendo. Talvez ele venha buscar aqui, ó. A gente tem esse topo aqui também. Foi que eu vim ver. Está fazendo certinho o que ele tem que fazer, ó. Rompeu aqui, testou ali. Ver se dá para fazer um pullback já, um scalp aqui. 160 pontos. Aqui antes do alvo. Por que eu fiz essa venda aí? Tem um topo lá atrás aqui, ó. Lá desse topinho aqui, ó. Então aqui é um ponto de retorno e um ponto de alvo, né? Vê aí. Vou sair com os dois contratos porque já está em cima do alvo. Geralmente o preço ele busca os alvos, tá? Por isso acontecem as marcações dos 60 minutos. Mas isso aí para próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. A gente vai colocar os três gráficos, vai ficar assim aqui na tela, dessa maneira, tá? Vamos acompanhar os três gráficos, o movimento, e aí eu vou mostrando, vou dizendo para vocês o que que eu observo.
para poder fazer as operações. Mas quem quiser olhar só um gráfico, também pode. Vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo a operação somente num gráfico. Claro, a gente tem que estudar muito quando a gente estiver operando mais de um gráfico. Por quê? Porque sempre um gráfico ele vai dar, não vai dar confluência com o outro. Uma hora o gráfico, vamos dizer, de 5 minutos vai estar dizendo que é para comprar e o gráfico de um vai dizer que é para vender. Então, a gente sempre tem que lembrar que o nosso gráfico, que a gente faz as entradas de operações, é o gráfico de 5 minutos. Não é o gráfico de um e nem de 60, tá? É o gráfico de 5. Pelo menos eu, né? Se a pessoa quiser fazer operações pelo gráfico de um, ou pelo de 2, ou pelo de 3, vai de cada pessoa, de cada perfil, do que você estudou, o costume que você tem, beleza? Mas a leitura é a mesma para todos os gráficos. A análise ela é a mesma para todos os gráficos. Ah, o vinho está curto. Vamos ver se a gente pega aqui. E eu já vou encerrar o vídeo. A gente pega esse scalper. Proteger. Se ele paga aqui pelo menos até o fechamento. Pagou. Ó, vocês veem uma coisa, que é quando a gente sabe qual é o movimento padrão do preço, a gente pode se aproveitar desse movimento dele para fazer alguns scalpers. Vocês viram que eu fiz a entrada aqui, ó. O que foi que eu olhei? Bom, primeira coisa que eu observei aqui para me fazer essa entrada foi o candle 22 fechar acima desse alvo. Aqui eu tinha um rompimento próximo. O candle 23 ele abriu testando direto para baixo. Então, eu fiz uma compra e já botei meu alvo bem curtinho aqui, ó. Por quê? Porque eu sabia que ele podia fazer isso aqui, ó. Aí ele foi e pagou, isso que deu 40 pontos aqui. E aí eu protegi a operação. Como eu vi que ele ainda podia subir mais um pouquinho, aí eu botei aqui, ó, no fechamento. Ou melhor dizendo, na abertura do candle 22. Aí ele fez esse candlezão aqui, vamos ver se ele vai pagar. Esse gatilho aqui é um gatilho de reversão de movimento. Vamos ver se ele vai pagar os 50%. Ó, pega, quase que não pega a entrada. Ó, lembrando que ele tem esse rompimento próximo aqui, ele pode bater lá e voltar, tá? Então tem que ser ligeiro. Tudo você tem que observar, tá? Não, ele tem uns 50% aqui, vê se ele paga. Pagou, beleza. Ele tem esse 50% aqui, ó, mas só que ele podia parar aqui, ó, que não é um rompimento. Então, quando eu fizer a operação, se eu tiver com dois contratos, se eu tivesse com um contrato, eu ia sair aqui, ó, porque ele podia fazer isso aqui, ó. Tem aqui um ponto de retorno, rompimento, ele tinha que vir aqui, testar o rompimento e ir embora, tá? Outra coisa, sempre que eu falo para vocês, observar o seguinte, aqui não é um gatilho de reversão, de movimento, o 23, fibo nele, 50%. Sempre ele paga. Quer dizer, a maioria das vezes ele paga. Pagou, beleza. O que que eu espero agora do próximo? Ir para cima. Esse pullback.
Beleza, pessoal? Isso aí são coisas que a gente tem que observar. Vou postar o vídeo lá para vocês. Foram quantas operações? Foram poucas operações hoje, tá? Mais falando do que operando. 5 operações, tudo com 2 contratos. Buscando aqui, o máximo que a gente pegou foi 225 pontos. Mas foram poucos pontos. Mas o importante é o que? A leitura dá certo, a observação da análise está certa e a gente não sair negativo. Pegar stop a gente vai pegar, não tem para onde correr. O problema é você pegar stop e sair negativo. Tá? É possível você pegar stop e ainda sair positivo. Stop ele faz parte, tá? Ele faz parte. Abala um pouco a gente, abala, mas faz parte. Você tem que aprender a pegar stop e estar preparado para fazer o próximo trade depois de ter pego um stop ou 2 stop. Isso aí tem que ser treinado, né? Psicologicamente. Beleza, pessoal? Vou postar lá para vocês lá e amanhã eu provavelmente vai gravar os próximos vídeos já usando 3 gráficos. Valeu, forte abraço e vamos para cima.